Bezerra Hashem da Zain, tratado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Vav Amud Bet, nos dois pontinhos, na oitava linha de baixo. Amar Mar. Vimos uma breta no juro passado. Está se tratando da proibição de carregar no Shabbat. Vimos já que é proibido carregar de um recinto privado para o recinto público, Reshut Yachid para Reshut Rabim, e vice-versa, Reshut Rabim para Reshut Yachid. E o recinto privado é, por exemplo, uma casa. Recinto público é, por exemplo, uma avenida bem movimentada. E tem um recinto que pela Torá é permitido carregar, ou seja, que não se classifica como recinto público pela Torá. Por exemplo, uma rua não muito movimentada. Mas os sábios disseram, uma vez que isso parece uma rua, então é proibido carregar lá pela lei rabínica um carmelite. E tem vários tipos de carmelite. Então, pela Torá é proibido carregar na rua 4 amot, 2 metros, e de um recinto privado para o recinto público e vice-versa. E pela lei rabínica, estamos acrescentaram outro tipo de recinto chamado carmelite, que é proibido carregar lá também 2 metros, e é proibido carregar de lá para outros recintos, recinto privado ou recinto público, ou de outros recintos para o carmelite. E a Breda disse, avaliamo bikav e estavanit, והכרמלית אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות רבים. Disse a Braita que o mar é um carmelite. O mar, pela Torá, não é recinto público, porque não tem um grande número de pessoas que viajam no mar. Mas para a lei rabínica é proibido carregar lá, porque parece um recinto público. Ou Bik'a é uma planície de campos. Também é um carmelite. Estavanit. Estavanit é uma... Naquela época tinham lojas logo próximas à rua e os vendedores se sentavam na frente das lojas. Então essa calçada que os vendedores se sentavam também é um carmelite. Não é designado para o público passar por lá, é designado para os vendedores se sentarem para anunciar mercadoria, negociar. Então é considerado um carmelite e é proibido carregar lá para a lei rabínica. E a carmelite é um outro caso que a gente já vê que a Breta quis acrescentar com o carmelite. Então fala a Breta, o carmelite não é nem como recinto privado, nem como recinto público, mas pela lei rabínica é proibido carregar de lá para qualquer outro recinto e também lá 2 metros de distância. Pergunta agora, o Bik'a ena lo kereshut yachid velo kereshut rabim, uma planície de campos não é nem como recinto privado, nem como recinto público? Olha só essa Mishnah. Bik'a בימות החמה רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה. בימות הגשמים רשות היחיד לכאן ולכאן. A Mishnah fala claramente, uma planície de campos é recinto privado. Porque o público normalmente não anda dentro dos campos. O público passa por um caminho. Do lado dos campos tem o caminho, não dentro dos campos. Então falou a Mishnah, uma planície de campos é recinto privado, porque não é designado para o público caminhar. E isso com relação ao Shabbat, então pela Torá é permitido carregar essa planície de campos, é um recinto privado. E a Breda de antes disse que uma planície de campos é carmelite, uma contradição. Então, entre parênteses, essa Mishnah menciona as leis de impureza. Vamos explicar um pouco melhor isso. Então, se aprende de Psukim, uma lei interessante. Se existe uma dúvida se algo se impurificou ou não no recinto privado, na dúvida a gente considera isso impuro. Se a dúvida se isso se impurificou ou não surgiu no recinto público, então na dúvida a gente facilita e considera que isso está puro. Isso não é por lógica, isso aprende de Psukim, é uma Gzerat HaKatuv. Disse a Mishnah, com as leis do Shabbat, a planície de campos é recinto privado, tanto no verão quanto no inverno. No verão, uma época que os campos não estão semeados, no inverno os campos estão semeados, mas não faz diferença, porque a planície de campos não é um lugar que é designado para o público andar, então é recinto privado, tanto no verão quanto no inverno. Já com relação à impureza, tem uma diferença. A forma de definir o que é recinto privado e público é diferente para impurezas, para aquele caso de antes de dúvida se algo se impurificou ou não, do que para o Shabbat. Com relação às vezes a impureza,
para algo ser considerado recinto privado, tem que ser um local que a pessoa consegue se esconder lá. Não vamos entrar em todos os detalhes, só aprende a soltar isso. Então, no verão, que os campos não estão semeados, pessoas podem passar pelos campos. Então, não é um local de esconderijo. Então, no verão, na época de primavera, verão significa a planície de campos é considerada recinto público para impurezas. Porque não é um local que as pessoas têm como se esconder lá, porque é possível passar por lá. E já na época das chuvas, outono e inverno, é um local que as pessoas não andam pelos campos, porque os campos estão semeados e vão estragar as sementes se vão andar lá. Então é um local de esconderijo. Se a pessoa se esconde lá, está escondido. Então é recinto privado também com relação à impureza. Então no verão, que os campos não estão semeados, a planície de campos é considerada recinto público para impureza, porque as pessoas não têm como se esconder lá, porque é possível andar por lá. Então se existe uma dúvida se algo se impurificou ou não lá, na época da primavera-verão, então esse é considerado puro na dúvida, porque é recinto público. No inverno e no outono, que é época de chuvas, os campos estão semeados, também com relação à impureza, a planície é considerada recinto privado. Então se existe uma dúvida se algo se impurificou ou não, consideramos isso impuro. Então o ponto não é a lei da impureza, só mencionei entre parênteses isso. O ponto é que a Breta Gente diz que a planície é carmelite com relação ao Shabat. E essa Mishnah fala claramente que a planície, tanto no verão quanto no inverno, é recinto privado. Uma contradição. Então, Amarula Leolam Carmelita, Gamai Karela, Reshut Yachid, Lefishena, Reshut Rabi. Fala Ula, a planície é carmelite. Isso que a Mishnah falou que é Reshut Yachid não é literal, é lavdafka, não é o pé da letra. A Mishnah quer dizer que a planície de campos não é recinto público, mas é carmelite. Também não é recinto privado, é carmelite. Assim Ula explica, agora vai falar na frente que isso não é ideal, uma explicação que vai muito bem na linguagem, porque fala que Reshut Yachid, Ula falou é lavdafka, não é literal, Reshut Yachid quis dizer que não é Reshut Rabim, não é recinto público, mas também não é Reshut Yachid, não é recinto privado, é um carmelite, como a Breta Gente falou. Ravash tem uma outra explicação. Kegon de Itla Mechitzot, fala Ravash, depende. Uma planície de campos que tem paredes em volta, tem Mechitzot, é recinto privado. Isso que falou a Mishnah. Se a planície não tem paredes em volta, aí parece um recinto público. Aí os sábios disseram, não carregue lá, é um carmelito. Pela Torá é permitido carregar lá, porque não é recinto público. Mas os sábios disseram uma vez que parece um recinto público, porque é um local aberto, que pessoas podem entrar lá. Então, os sábios disseram, não carregue lá, é carmelite. E o motivo que os sábios decretaram que isso é carmelite, é como a gente já falou, porque as pessoas não cheguem a carregar na rua, os sábios proibiram carregar num recinto que parece rua. Então fala Maravikiad da Marula Marabi Yochanan, como disse Ula em nome de Rabi Yochanan. Essa diferença se tem paredes ou não. Karfaf, Yoter Betzatayim, Shelou Kav Ledirá, Afilo Kur, Afilo Kuraim. Karfaf é um recinto que tem paredes em volta e não tem teto. Essa é a definição de Karfaf. E falou Rabi Yochanan, isso disse Ula em nome de Rabi Yochanan, mesmo se esse local é muito grande, Betzatayim, ou curva, filo Kuraim, isso é considerado recinto privado. Então, fizeram as paredes em volta desse local, não fizeram esse local para alguém morar lá, digamos que fizeram isso para um local de depósito de alguma coisa. Então, é um recinto que tem paredes em volta e não tem teto, não foi feito para pessoas morarem lá, mas é considerado um recinto privado, porque tem paredes em volta. Então, o que se vê daqui, para o nosso assunto, é um recinto que não é feito para as pessoas morarem, como uma planície de campos, que a pessoa não vai morar numa planície de campos. Tem paredes em volta, é recinto privado. Como disse Ravash explicando, se tem paredes em volta, a biká é recinto privado. Se não tem paredes em volta, é carmelita. Mas Ravash lo amar que de Ula. Dá para entender porque Ravash não falou como Ula. Como a gente falou antes, Ula disse
Isso que a Mishnah fala que é Reshut Yachid, a planície de campos é recinto privado, é Lav Dafka, não é literal, é carmelite na verdade. Ravashi não gostou dessa resposta porque fala Reshut Yachid. Então, dá para entender porque Ravashi discute com Ula. Ula, mas tá mal que shmate. O problema aqui é outro. Porque Ula não falou como Ravashi. Ravashi falou que existe uma diferença se tem paredes ou não. E a Gemara trouxe o que Ula disse em nome de Rabi Yochanan, no caso do Karfaf, Ula falou em nome de Rabi Yochanan próprio, que depende se tem paredes em volta ou não. Então, por que Ula não falou como o seu próprio ensinamento, que se tem paredes em volta é recinto privado? Amalach, ideit la mechitzot bika karela Karfaf hi. Ula vai dizer o seguinte: se o caso da Mishnah lá da planície é que tem paredes em volta, por que chamar isso de planície? Tem que chamar isso de Karfaf. Não falou que é Karfaf, então não tem paredes em volta, fala Ula. Por isso Ula teve que dizer que isso que falou que é recinto privado não é literal. Quer dizer, não é recinto público, mas é carmelita. Veravashi, o que Ravashi vai dizer? Ravashi é melhor falar que tem paredes em volta e por certo motivo não falou que é Karfaf, mas tem paredes em volta para falar que é recinto privado. Porque a Mishnah sim fala que é recinto privado. Então Ravashi não gosta do que disse Ula, que é Lav Dafka. Não é literal. Fala Ravashi, se a Mishnah quisesse dizer que é carmelita, diria carmelita. Então esse é o debate. Continua. Vai a carmelita. A Brenda falou, o mar, a planície, aquela calçada na frente das lojas que os vendedores se sentam lá, são carmelita. E o carmelita também. Pergunta, Atu Kurunami Lav Carmelita, Nino? Os outros casos também são carmelita. Por que tem que falar também o carmelita? Tudo isso que a gente falou é carmelita. Então, Kiata, Ravdim, Marabi Yochanan, veio Ravdim para a Babilônia e falou o nome de Rabi Yochanan. Lo nitzrecha ela lekeren zavit, asmuchan el Rabim. Fala Ravdim em nome de Rabi Yochanan, a Braita quis acrescentar um caso, e é o caso seguinte. Então, imaginemos uma rua com várias casas, rente à rua. Uma pessoa comprou um terreno lá, ele não quis construir a casa dele rente à rua, ele afastou a construção, digamos 5 metros, por exemplo. Aí ele construiu a casa dele no fundo. Então tem uma passagem da rua para a casa dele, tem uma entrada. Ele falou, o público pode passar por lá. Então falou a Breda, isso é o carmelita. Essa passagem, essa entrada, mesmo que o público passa por lá, é carmelita, não é recinto público. Por quê? Esse caso que a Breda quis indicar, o ponto é o seguinte: o público pode passar por lá, mas não vai passar por lá se tem espaço na rua. O público quer ir reto. Agora, se tem muita gente na rua, está muito apertado, então algumas pessoas podem entrar nessa passagem na frente da casa do sujeito e dar a volta na próxima casa e continuar na rua. Mas não é ideal, não é uma primeira opção, que as pessoas querem fazer isso como uma primeira opção, como lechatchila, porque eles querem ir reto. Então, uma vez que não é ideal, não é tão confortável ter que entrar nessa frente da casa do sujeito, porque a pessoa vai ter que fazer uma volta. Tem casas rente à rua e tem a casa dele no fundo. As pessoas vão ter que fazer uma volta em volta da próxima casa, que está rente à rua, e para chegar na rua. Não é tão confortável fazer isso, então não é considerado recinto público, não é designado, não é feito de forma ideal para que o público passe por lá, não é recinto público, é carmelita. Pela Torá é permitido carregar lá, nessa entrada da casa do sujeito, mas os sábios disseram uma vez que parece rua, então é proibido. Que até Ravdim e Marabi Yochanan veio Ravdim e falou em nome de Rabi Yochanan. Ben Amudim Nidol de Carmelita. Outra situação interessante da época. Os comerciantes, eles tinham pilares na rua que eles penduravam a mercadoria para divulgar a mercadoria e para que o público se interesse, com uma propaganda até, colocavam pendurado nesses pilares a mercadoria. As pessoas passavam também entre esses pilares. Mas fala Rabi Yochanan, entre esses pilares é carmelita. Não é Reshut Rabim, não é recinto público. Só que pela Torá é permitido carregar entre esses pilares, os sábios que proibiram. Mas então, por que não é recinto público?
está na rua e o público passa por lá, então por que não é Reshut Rabim? Afagav de Darse Barabim, que vandelom Stangel Obedia, que Carmelita. Fala o Hanan, sabe por quê? Porque quem vai passar entre esses pilares vai ter que fazer um caminho tortuoso. Os pilares não estavam um do lado do outro certinho, então estavam bagunçados normalmente. Então vai ter que fazer um caminho tortuoso, não é confortável fazer isso, não é designado para que o público ande dessa forma, então é carmelita. Continua. Amar Abizera Amar Aviudá falou, sabe? Itztaba Shrifna Amudim Nidon Carmelita. Os comerciantes colocavam esses pilares da mercadoria e ficavam num banco, sentados, esperando algum interessado. Em cima dos bancos é carmelita. Porque mesmo que está na rua, não é designado para que o público ande em cima dos bancos. Não é tão confortável assim, não é feito para isso, é carmelita. Então analisa aqui. Leman de Amar Ben Amudim, Koshkeret estava. A opinião que falou antes, que mesmo entre os pilares é carmelita, muito mais que vai ser carmelita em cima dos bancos, porque é mais difícil de andar em cima de bancos do que entre esses pilares. Então, muito mais que vai ser carmelita. Leman de Amar Itztaba, Itztaba de lo nichatashmishte, va ben amudim de nichatashmishte, lo. Mas a outra opinião que falou, em cima dos bancos é carmelita, quis dizer somente em cima dos bancos é carmelita, que é bem difícil de andar em cima de bancos. Mas entre os pilares é recinto público. Então, existe uma discussão se entre os pilares é recinto público ou é carmelita. Em cima dos bancos, todos concordam que é carmelita. A discussão é assim, entre os pilares é carmelita ou não. Porque é mais fácil de andar entre os pilares do que em cima dos bancos. Mishnah tem uma outra versão desse finalzinho. Aval ben ha'amudim dezim de dar-se lerabim, que ele chuta rabim damem. Entre esses pilares, uma vez que às vezes as pessoas passam por lá como se fosse a rua, então conforme essa opinião é recinto público. Conforme a outra opinião, a gente já falou que é carmelita. Amar Rav Shila, Amar Rav Chizda, falou assim: Levenas kufa bereshut rabim. Tem um tijolo, um bloco na rua, de pé na rua. Vezarak vetach befanea. Alguém jogou alguma coisa, isso grudou na parede do bloco. Chayav. Ele carregou 2 metros na rua, 4 amot, ele jogou isso como carregar. Transferiu o objeto na rua 2 metros também é carregar. Ele jogou 2 metros de distância ou mais, isso grudou na parede do bloco, do tijolo. Ele carregou e traz o sacrifício de Hatat. Ele trazia o Shabbat. Essa parede do bloco já é considerado parte da rua. Al-Gabá Patur. Mas se o que ele jogou aterrizou em cima do bloco, então ele não tem que trazer o sacrifício de Hatat. Em cima do bloco não é rua, porque as pessoas não passam em cima do bloco, não pisam em cima do bloco. Abai verava da metervai, eu falo Abai Rava. Viu chegavou a shloshá. Então fala Abai explicando, Abai Rava falando a mesma coisa. A lateral desse bloco não é considerado um recinto independente da rua. Não é tão importante por si só para dizer isso é algo independente da rua. Então é visto como uma extensão da rua. Se a pessoa jogou 2 metros de distância e isso grudou na parede do bloco, do tijolo, ele carregou. Em cima do bloco é considerado como um recinto independente da rua. Fala Bairava, se está mais alto do que o chão da rua, 30 centímetros, 3 tefachim ou mais. Aí as pessoas não passam, não pisam em cima disso. Aí isso é visto como um recinto independente da rua, e quem joga algo da rua e aterriza em cima desse bloco, não traz o sacrifício. Ele não carregou 2 metros na rua, porque o objeto não aterrizou na rua. Em cima do bloco não é rua, é outra coisa. Uma comptura, algo que não é Reshut Rabim. Mas se esse tijolo ou esse bloco não tem essa altura de 30 centímetros, tem menos, isso é visto como, isso é secundário à rua, como parte da rua que as pessoas podem pisar em cima, é uma extensão da rua, então é Reshut Rabim, quem carrega e isso aterriza lá em cima, ou joga, e o objeto cai em cima desse bloco, ele decidiu o Shabbat, carregou no Shabbat. De lo dar-se de Rabim. Mas fala Bairava, isso é só com relação a um tijolo, um bloco, que as pessoas podem pisar em cima, se tem menos do que 30 centímetros, é parte da rua. Mas se são espinhos,
Fala Bairava, as pessoas evitam pisar em cima de espinhos, não querem se machucar. Então isso não é visto como parte da rua. Mesmo que não tenha essa altura, é visto como algo separado. Se a pessoa jogou algo e caiu em cima dos espinhos, não carregou 2 metros na rua. Então não traz o sacrifício. Essa é a primeira opinião. Vamos fazer um debate agora. Fala Reabarav, em cima dos espinhos também pode ser parte da rua. Pessoas que têm um bom sapato podem pisar em cima de espinhos. Então isso é visto como parte da rua. Mas se tem fezes, pessoas não vão querer pisar nas fezes? Pior do que espinhos. Fala Reabarav, isso já não é mais rua. Em cima das fezes não é rua. Se alguém carregou 2 metros e descansou um objeto em cima de fezes, não traz o sacrifício. Rua é quando um local que o público pode andar por lá de forma normal. Em cima de fezes, não. Veravashi amara filutzoa. Ravashi fala mais. Também as fezes são secundárias à rua. Mesmo que as pessoas não andam por lá, é visto como uma parte da rua que as pessoas não andam por lá. Não é considerado algo separado da rua. Fala Ravashi, algo independente da rua. É parte da rua e também é proibido carregar e colocar em cima das fezes, por exemplo. Amaraba de Beirav Shila. Fala o sábio, que até Ravdini Marabi Ucha, Ravdini falou em nome de Rabi Ucha. Em Carmelit, Pruta Me'arba. O Carmelit, para ser considerado um Carmelit, tem que ter as medidas de um recinto importante. Só para você me dizer que isso é um Carmelit, tem que ter uma medida importante, relevante, para ser considerado um recinto independente da rua. Então falou o sábio, tem que ter 40 centímetros quadrados no mínimo. 4 tfachim quadrados no mínimo. 40 centímetros quadrados no mínimo, aí já tem essa importância por si só. Aí isso já pode ser considerado como um carmelita. Rav Sheshet vetofeset ad asara. Rav Sheshet, e além do carmelita, vai até 1 metro de altura. Mas vetofeset ad asara, o que significa isso? Vai até 1 metro de altura. E leimadei kamechitza asara o de have carmelita, veilolo have carmelita. Talvez Rav Sheshet quis falar o seguinte: se tem paredes de 1 metro de altura, aí dentro disso é carmelita. Aí tem essa separação, aí é carmelita. Se não tem paredes de 1 metro de altura, 10 tfachim, aí não é carmelita. Talvez é isso que ele quis dizer. Uma mechitzá, uma parede, uma divisória de recintos pela Torá tem que ter no mínimo 1 metro de altura. Senão não é considerado nada. Talvez isso que ele quis falar. Que tem que ter paredes de 1 metro de altura, no mínimo, para o que está dentro ser considerado carmelita. Velon? Pero fala agora que não. Ve'amarav gidel amarav chia barosev amarav falou sábio o nome de Rav. Bait shel betocho asara ve'kiruyo mashlemo le'asara agago mutar letartel bekulo betocho im metartelim bo el 400. A gente vai voltar nesse ensinamento na sequência. Não vamos entrar em todos os pormenores agora. O ponto é que se vê de Rav que se tem uma casa que a parte de dentro da casa é bem baixa, dentro da casa não tem nem 1 metro de altura até o teto, isso não é recinto privado. Isso é um carmelite, é proibido carregar lá. Em cima do telhado da casa, de parte de cima do telhado da casa até o chão da rua, tem 1 metro. Então, tem paredes de 1 metro em volta do telhado, e é um recinto particular de alguém, então é um recinto privado. Em cima do telhado é permitido carregar livremente, é recinto privado. Dentro da casa não é recinto privado, porque não tem 1 metro de altura. Então é carmelita, é proibido carregar lá 2 metros. 4 amot. O que se vê daqui é que, justamente o contrário do que a Gemara tinha entendido antes. A Gemara levantou uma suposição, uma hipótese, que para ser carmelita tem que ter uma parede de 1 metro de altura. Aqui a gente vê o contrário, a gente vê que se não tem 1 metro de altura é carmelita. Então o que disse Rav Sheshet do metro? Ele mais betofez da dasara ou da carmelit, lemara na asara tvachim lo ava carmelit. O que disse Rav Sheshet é que se você tem um recinto que é carmelit, como uma rua bem pequena, não é um reshut rabim pela Torá, poucas pessoas passam por lá, isso é um carmelito. É proibido carregar lá no Shabbat pela lei rabínica, mas isso é só até 1 metro de altura. O carmelito vai até 1 metro de altura do chão. Acima disso já não é mais carmelito. Assim como a gente já viu nos davim passados, que acima da rua também, 1 metro acima do chão do reshut rabim, não é reshut rabim, não é recinto público. Vekiad amar lei Shmuel Rav Yudá. Como é isso que falou Shmuel para Rav Yudá? Algo parecido. Shinena, sábio, uma pessoa afiada,
Lo teve bemilha de Shabbat lemala me'asara. Com relação a essas leis de carregar no Shabbat, a proibição de Otzah, não tem acima de 1 metro de altura. Sobre qual lei isso se trata? Sobre o que se refere, Shmuel, que não tem acima de 1 metro de altura? Se você for falar que o recinto privado, o Reshut Yachid vai até 1 metro de altura, será que é isso? Que acima de 1 metro de altura já não é mais recinto privado? Não pode ser, porque já disse Rav Chizda, disse Rav Chizda, a pessoa na propriedade dele, no recinto particular dele, recinto privado, ele colocou um bambu no chão, ou ele construiu um poste, um pilar, digamos de 50 metros de altura. Em cima desse pilar ainda é recinto privado. O recinto privado da pessoa vai do chão, também no fundo, abaixo do chão é recinto privado, até o céu. Então tem recinto privado acima de 1 metro, até o céu é recinto privado. Então se alguém da rua jogou algo em cima desse pilar, no recinto do sujeito, carregou da rua para o recinto privado, mesmo que está a 50 metros de altura, não faz diferença, carregou do Reshut Rabim para o Reshut Yachid, traz o sacrifício. Então, o que diz Shmuel aqui com relação à proibição de carregar, vai até 1 metro de altura. E lá viramos a página de Reshut Rabim, lemara me'asara. Veio dizer que o recinto público vai até 1 metro de altura. Acima de 1 metro de altura, não tem recinto público. Será que é isso que diz Shmuel? Essa lei está certa, mas será que é isso que ele quis dizer? Bom, não pode ser que isso que ele quis dizer, porque tem uma Mishnah que já disse isso. Shmuel não vai falar a mesma coisa do que a Mishnah já falou. Detran fala a Mishnah, Azorek arba amod bakotel lemala me'asarat tvachim, que é zorek ba'avir. A pessoa já pegou um objeto e jogou num muro, e o objeto parou no muro acima de 1 metro de altura do chão, ele não traz o sacrifício, como se ele jogou para cima e voltou a receber isso, jogou para o ar e recebeu isso de volta, não traz o sacrifício. Assim também, se ele jogou na rua, ele jogou 2 metros de distância, o objeto aterrissou no muro acima de 1 metro do chão da rua, não traz o sacrifício, porque acima de 1 metro do chão não é recinto público. Mas se o objeto aterrissou, digamos, grudou no muro até 1 metro de altura do chão, como se caiu no chão, ele carregou 2 metros na rua. Então já se vê daqui que acima de 1 metro do chão não é recinto público. Então Shmuel não tem que falar a mesma coisa. A Mishnah já diz isso. Ela Carmelite, então Shmuel se trata do Carmelite, do recinto rabínico. Den Carmelite nemala me'asara. Veio dizer que o Carmelite vai até 1 metro de altura. Isso que os sábios proibiram carregar é nesse metro próximo ao chão, acima é permitido carregar. E complementa a Gemara, aquilo barabanan mikulei reshut yachid mikulei reshut rabim. Os sábios disseram, tal recinto é um Carmelite. Pela Torá não é proibido carregar lá, mas parece a rua. Os sábios disseram não carregue lá. Mas os sábios decretaram isso de forma mais leve. Aplicaram ao Carmelite as leis fáceis do recinto privado, as kulot, leniências do recinto privado, e as leniências do recinto público. Explica. Mikulei reshut yachid, quais são as kulot do recinto privado? Deika makom arba ou deava Carmelite, veilo makom ptur be'almau. Como a gente já falou isso, se o Carmelite tem 40 centímetros quadrados no mínimo, aí é um Carmelite, menos do que isso não é Carmelite. Então isso é uma kula, é uma leniência do recinto privado. Tem que ser um recinto de uma medida importante para ser considerado algo independente. Para ser um Carmelite tem que ser um recinto independente. Então tem que ter uma medida mínima de 40 centímetros quadrados. Como recinto privado, senão não é recinto privado. Mikulei reshut rabim, tem a kula do recinto público, dada serat fachim u de'ava Carmelite, lemala me'aserat fachim lo ava Carmelite. Assim como o recinto público vai até 1 metro de altura do chão, assim também o Carmelite. Gufa, voltando ao que a gente viu antes. Amarav Gidel Amarav Yochia Bar Yosef Amarav. Esse caso que a gente falou por cima antes. Bait chen tocho asara, vekiruyo mashlemo la asara. Agago mutar letatel bekulo. Betocho el metartelim bo el arba amot. Tem uma casa
com a parte interna bem baixinha, não tem nenhum metro de altura do chão até o teto. Não é recinto privado. Para ser recinto privado tem que ter não só uma área mínima de 40 centímetros quadrados, tem que ter também paredes de 1 metro no mínimo em volta. Se a casa até o teto não tem nem 1 metro de altura, então não tem paredes de 1 metro de altura em volta, não é recinto privado. É proibido carregar lá no Shabat 2 metros, é um carmelite. Em cima do telhado, é um telhado particular. Em cima do telhado, se o telhado está a mais do que 1 metro de altura do chão da rua, aí em cima do telhado é recinto privado, é permitido carregar lá. Amar Abai fala Abai, Veim hakak bo arba al arba, veishlemon asara mutar datebe kulo. Fala Abai, se nessa situação dessa casa baixinha, a pessoa fez um buraco no chão da casa, e no buraco tem 40 centímetros de área no mínimo, e do chão do buraco até o teto tem 1 metro, esse buraco é recinto privado, e a parte em volta, que está envolvida pelas paredes em volta, é também recinto privado. Se do chão do buraco até o teto tem esse metro de altura no mínimo, então as paredes em volta são levadas em conta por causa desse buraco, e tudo que está em volta do buraco é visto como parte do recinto privado também. O motivo disso é porque o buraco que está no recinto privado é uma extensão do recinto privado, também é recinto privado, desde como foi ensinado, como a gente acabou de falar. Um buraco próximo ao recinto privado é uma extensão do recinto privado. Agora, com relação a um buraco próximo ao recinto público, será que é uma extensão do recinto público ou não? Tem uma discussão. Abai Omer que Reshut Rabim dá. Abai fala o buraco próximo ao recinto público, rente ao recinto público, também é recinto público. Fala Abai, o que vão fazer com esse buraco? Vão guardar coisas. Isso também faz parte da função do recinto público, que guardem coisas nesses buracos. Pelo menos naquela época, as pessoas faziam isso. Fala Abai, isso faz parte das funções do recinto público. Então o buraco também é recinto público. Rav Amar, Rav Omer, Lav Gereshut Rabim Dam, fala Rava que não. A rua é para a pessoa andar, não para guardar coisas. O buraco rente à rua não é recinto privado, não é recinto público. É algo à parte, ou uma comptur, ou carmelite, ou outra coisa. Depende do caso. Amar le Rava, Leabai, falou Rava para Abai. Lididant da Amar, Chorei Reshut Rabim, Gereshut Rabim Dam. Fala Rava para Abai, você diz que o buraco rente à rua é também como a rua, recinto público. Então, mais não é meada riata ravdim e amar Yochanan. Perguntou Rava qual é a diferença desse caso, então, de um buraco rente à rua e o que disse Ravdim em nome de Rabi Yochanan. O que ele disse? Já vimos isso antes. Lo nitzi chayla lekeren zavit asmuchad reshut rabim veteav que chorei reshut rabim. Vimos aquele caso antes. A pessoa, em vez de construir a casa dele rente à rua, ele, digamos, afastou 5 metros da construção. Então tem uma entrada que ele falou que o público pode passar por lá. Vimos antes que isso é um carmelite. Por que, fala Rava? Conforme a Abai, deveria ser recinto público. Se um buraco rente à rua é recinto público, uma passagem dessas rente à rua também deveria ser recinto público. Por que não? Então responde, responde que tem uma diferença assim. O buraco próximo à rua serve para as pessoas guardarem coisas lá. Isso é confortável. Não tem nenhum problema prático. Já no caso de antes, essa entrada da casa do sujeito, não é algo confortável, prático de entrarem lá, porque vão ter que entrar lá e dar a volta em volta da próxima casa que está rente à rua. Vão ter que dar uma volta para outra vez voltar até a rua. Não é algo confortável, então não é designado, feito sob medida para que o público passe por lá. Então não é recinto público, é carmelito. Tanan. Fala a Mishnah. Hazorek arba amot bakotel lemara me'asara kezorek ba'avir. A gente viu isso antes. A pessoa pegou um objeto na rua, jogou 2 metros de distância, isso parou num muro. Se parou num muro acima de 1 metro do chão, é como se ele jogou no ar, ou seja, que ele não cometeu nenhum pecado. Lemata me'asara tvachim kezorek ba'aretz. Se isso aterrizou até 1 metro de altura do chão, é como se aterrizou no chão. Aterrizou no recinto público. Ele carregou, jogando 2 metros no recinto público, 4 amot, atrás do sacrifício. Vavina Abai, os sábios perguntaram, Perguntaram aos sábios, qual é o caso?
a pessoa está a 2 metros de distância de um muro, ele jogou algo no muro, isso não aterrissou a 2 metros de distância dele? Porque se ele joga algum objeto no muro, 2 metros de distância do muro, isso vai bater no muro e vai voltar. Então, digamos, vai aterrissar a 1,5 metro de distância dele. Não a 2 metros, não a 4 amot. Ele não carregou 2 metros. E respondeu Rabi Yochanan, no caso aqui é que ele jogou algo grudento no muro. Jogou uma geleia, ou cimento, ou barro, o que seja, que grudou no muro. Então, ele grudou a 2 metros de distância dele. Ele carregou 2 metros. Então falava para Abai, perguntando sobre aquele caso do buraco próximo ao muro, ao recinto público. Veja a gadata chorei reshut rabim que reshut rabim damo. Lama li leukma bet vela shmena, lukma bet tzror vechefetz vedenach bechor. Perguntou para Abai, se você tem razão que um buraco próximo ao recinto público é recinto público, por que Rabi Yochanan tem que se contorcer, entre aspas, e falar que precisa de algo grudento? Por que não falar mais simples? Ele jogou qualquer coisa e o que ele jogou aterrissou no buraco do muro, que é recinto público, conforme Abai. Carregou 2 metros no recinto público. Por que Rabi Yochanan tem que se contorcer para falar que precisa de algo que grudou no muro? Assim Rava perguntou para Abai. Zimni mechan ela shenetzror vechefetz demeada veati. Certas ocasiões Abai falava, Rabi Yochanan não quis dizer isso, que tem um buraco, que ele jogou no buraco do muro, porque muitas vezes quando ele joga algo no buraco do muro, isso bate no fundo do buraco e também volta para a rua. Então Rabi Yochanan quis evitar isso e falou que grudou no muro. Outras ocasiões Abai disse, Rabi Yochanan não quer falar que tem um buraco no muro, que o objeto aterrissou no buraco do muro. Mimai, por que não? Por causa do princípio dessa Mishnah. Zarak lemala me'azarat vachim, que é zorek ba'aretz, ba'avid. O princípio da Mishnah falou, a pessoa jogou algo no muro, está no recinto público, jogou 2 metros de distância, isso parou no muro acima de 1 metro do chão, é como se ele jogou no ar, ou seja, que ele não cometeu nenhum pecado. E se trata que o objeto aterrissou dentro de um buraco do muro, porque é como se ele jogou no ar. Ele não jogou no ar. Se é um buraco que está acima de 1 metro do chão, isso é recinto privado. Então, ele carregou do recinto público para o recinto privado, ele tem que trazer o sacrifício. Por isso, Rabi Yochanan quis falar que não tem, o objeto não aterrissou dentro de um buraco do muro, grudou no muro. Então, se grudou acima de 1 metro, é como se ele jogou no ar. Não aterrissou no recinto público, é acima de 1 metro de altura. Também não no recinto privado, porque grudou na parede, na lateral do muro. Se você for falar o seguinte, ou seja, a pergunta é, se trata que o objeto entrou no buraco do muro, então falou Abai, então entrou no recinto privado. É acima de 1 metro de altura do chão, tem parede de 1 metro de altura, então é um recinto fechado por paredes, não é recinto público, é recinto privado acima de 1 metro de altura. Então, se ele jogou do recinto público para lá, jogou para o recinto privado, carregou do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. Se você for falar Gmará, que não é recinto privado esse buraco do muro, porque não tem 40 centímetros quadrados, não tem 4 tfachim quadrados, arba larba. Então não é recinto privado. Se você for falar isso, mas disse Rabi Yudá em nome de Rabi Chia, Zarak lemala me'azarat tfachim, ve'alcha benacha bachor, kolshu, banu lemachloket Rabimir ve'Rabanan. Mas fala, mas isso também não funciona. Você não tem como falar que a Mishnah se trata que esse buraco do muro não tem 40 centímetros quadrados. Porque isso não adianta nada. Por que não? Porque falou o sábio, tem uma discussão entre Rabi Meir e Rachamim sobre isso. O caso lá se trata da mezuzá, mas o conceito se aplica aqui. Rabi Meir sabar chokikim leashlim, ve'Rabanan savre en chokikim leashlim. É o seguinte, digamos a pessoa na rua jogou um objeto, 2 metros de distância do muro, aterrissou no muro, num buraco pequeno, digamos um buraco de 20 centímetros. Não tem 40 centímetros quadrados. Mas fala Rabi Meir, e essa Mishnah vai como Rabi Meir. A Mishnah de antes, que falou que ele jogou no muro, vai como Rabi Meir, porque não tem o nome de nenhum sábio, está Mishnah Rabi Meir. Quando não tem uma Mishnah com o nome de ninguém, vai como Rabi Meir. Então,
Diz Rebbe Meir, mesmo que esse buraco não tem 40 centímetros quadrados, tem, digamos, 20 centímetros quadrados, mas se é possível aumentar esse buraco para 40 centímetros quadrados, tem essa importância, em potencial existe aqui essa possibilidade. É como se tem 40 centímetros quadrados. Conforme Rebbe Meir, o buraco relevante é que pode ser expandido até 40 centímetros quadrados. Ou seja, levamos em conta essa essência, em potencial, tem como aumentar esse buraco. Então, fala Rebbe Meir, é recinto privado. Ramim falou que não. Falou, Ramim, se na prática tem 40 centímetros quadrados ou mais, aí é visto como recinto privado. Senão, não. Essa Mishnah de antes vai como Rebbe Meir. Então, não adianta falar que o buraco é pequeno, porque de qualquer forma, Rebbe Meir vai dizer que não faz diferença. Se dá para ampliar, como normalmente dá para ampliar para 40 centímetros quadrados, então é como se tem 40 centímetros quadrados. Então é recinto privado, Reshut HaYachid. Elolav Shlominah, Bekot Adleit Bechot, Shlominah. Então vamos retomar. Por isso, Rebbe Yochanan falou, nessa Mishnah, o objeto não aterrissou no buraco do muro. Não tem buraco do muro. Ele jogou algo que grudou no muro. Então vamos retomar. Abai tinha dito, um buraco rente à rua faz parte da rua. Rava perguntou se é isso que faz parte da rua. Então quando a pessoa joga um objeto e entra no buraco do muro, rente à rua, ele carregou 2 metros na rua. Porque Rebbe Yochanan tem que dizer que aquele caso que ele tem que trazer o sacrifício é que grudou no muro. Pode falar que não grudou no muro. Ele jogou qualquer coisa no buraco do muro, ele carregou na rua 2 metros, 4 amot. Falou Abai, conforme Rebbe Yochanan quis evitar esse caso do buraco do muro. Não tem buraco do muro nessa Mishnah, por causa do princípio da Mishnah. A Mishnah falou, a pessoa jogou o objeto e foi até o muro acima de 1 metro do chão, acima de 10 tefachim do chão. Ele não traz o sacrifício, como se ele jogou no ar. Falou Abai, explicando Rebbe Yochanan, não tem buraco do muro. Se aterrissou no buraco do muro, é recinto privado. E não adianta falar, não, que não é recinto privado porque é pequeno, porque essa Mishnah vai como Rebbe Meir que não faz diferença. É como se fosse grande esse buraco, porque pode ser ampliado. Então não tem buraco do muro. Por isso Rebbe Yochanan disse que ele jogou 2 metros de distância na rua, grudou na parede do muro, jogou uma geleia, por exemplo. E nesse caso, se abaixo de 1 metro jogou na rua, se acima de 1 metro, ele jogou acima da rua. Não tem prova contra a Abai. Abai vai dizer, um buraco rente à rua é sim parte do recinto público, parte do Reshut HaRabim. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver mais sobre essa altura em cima do recinto privado. Vamos ver outros casos interessantes, cada vez entrando mais em detalhe essas leis da proibição de carregar, os recintos, etc. Com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.